Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje a gente vai falar sobre atendimento do réu, tá? O que eu notei essa semana, ficou aberto tanto o grupo gratuito quanto o grupo pago ficou aberto, e a gente foi trocando ideia, que muita gente veio no meu contato com problema de atendimento, com problema de fechamento de contrato, com problema desde atendimento da família até atendimento do réu. Atender a família a gente fala muito, né? A gente trata muito isso. Só que eu comecei a receber uma série de perguntas sobre se o criminal era perigoso, se a nossa atuação, se a gente corre risco, se não corre. E hoje isso ficou muito mais claro na minha cabeça. Eu dei uma entrevista para uma rapaziada de uma faculdade. E, assim, a segunda pergunta que eles me fizeram foi se a área criminal era perigosa e se era perigoso atender o cliente, né? Então, eu falei, pô, eu nunca tive problema com atendimento de cliente. Eu nunca tive nenhum problema com atendimento. Sempre, meu atendimento com o cliente sempre foi muito bom. Eu sempre tive muita dificuldade do trato com a polícia, com agente penitenciário, com os órgãos de segurança pública, eu sempre tive muita dificuldade desse contato, né? Até porque eu sou muito transparente na minha atuação, e com eles você não pode ser tão transparente assim, né? Você tem que andar numa corda de seda quando você está tratando com agente de segurança pública, o que não deveria ser, né? Se a gente vivesse num mundo ideal, o fácil seria atuar com a autoridade e o difícil seria atuar com o cliente, mas é bem o inverso, né? Então, eu vou tratar assim, vou tratar ponto a ponto, que nem está no mapinha mental ali, e por último, vou falar sobre facção, atendimento de facção, e vou mostrar um cliente faccionado problemático, que eu já mostrei para vocês, já mostrei para a maioria, mas vale sempre... Opa, cliente ligando. Deixa eu avisar que eu tô na reunião. Aguenta aí, gente. Grande Elson. Então, voltando. Ponto a ponto, atendimento, e por último vou mostrar um cliente que faccionado, que deu muito problema, e a forma que a gente tem que lidar com isso, tá? Iniciando, eu não tô vendo não tô vendo o rosto de vocês, tá? Beleza? Assim, gente, quando você está tratando o contrato do cliente do criminal, a maior parte das vezes, o primeiro contato é com a família, né? Dificilmente o primeiro contato vai ser com o... Opa, aqui. Dificilmente o primeiro contato vai ser com o réu, salvo situações de telefone dentro do sistema penitenciário que o réu te procura, tá? Mas, via de regra, no mundo ideal, o primeiro contato é com a família, e o segundo contato é quando você vai ou na penitenciária ou por parlatório virtual atender o seu cliente, tá? Primeiro ponto, quando você vai atender o cliente, você tem que ter já não só na sua cabeça, mas no papel, todo o fluxograma de como vai ser a conversa. Você tem que estar preparado para tudo que ele vai perguntar, né? Você chegar ali sem conhecimento, sem clareza do procedimento, né? Isso daí é um tiro no pé. É pedir para você demonstrar para o resto do sistema penitenciário que esse seu cliente vai ter contato posteriormente, que você não está preparado para atuar na esfera criminal, né? O cliente do criminal, ele, via de regra, ele tem 3 pontos que são fundamentais assim para a vida dele, que está privado, né? Ele vai perguntar os 3 pontos: a família, sobre o processo e sobre o tempo, né? Sobre o tempo de cada procedimento que você vai adotar. Exemplo, caso que a Camila trouxe para nós. Esse cliente, se ela conversar com esse cliente, ele vai perguntar sobre a família dele, ele vai perguntar sobre a situação processual, e quando ela falar, eu vou fazer uma revogação de preventiva para você, qual é a primeira coisa que o cliente vai perguntar quando ela falar da revogação de preventiva? Quanto tempo demora para vir o resultado?
O resultado vem em tanto tempo. Depois eu vou fazer o HC. Tá, depois do HC, quanto tempo demora para vir o resultado do HC? Como que você vai responder isso? Conhecendo o tribunal que você trabalha, conhecendo a comarca que você trabalha, né? Então, esses 3 pontos você tem que chegar já afiado para conversar com o cliente. Se você não souber isso, o cliente vai ver que você não é atuante. Ele vai ver que você não é alguém da seara criminal, alguém que conhece a comarca que ele está preso, né? E isso vai gerar já pontos negativos para você dentro daquela comarca. E eu digo uma coisa para vocês: a atuação no criminal, ela pulveriza, tá? Diferente de outras matérias, mas o criminal, você fez um processo bem feito hoje, um atendimento bem feito hoje, não precisa nem finalizar o processo, um atendimento bem feito vai gerar contato de outras famílias, de outros clientes, vão gerar mais contratos. Então, assim, se você chega sem nenhum desses pilares aqui bem estruturados, pode ter certeza que o teu crescimento vai ser mais lento, tá? Vamos lá. Logo na chegada, o que eu faço, tá? Padrão meu. Eu já, para cortar um pouco daquela adrenalina, aquela tensão que o cliente já senta na tua frente para conversar, já querendo se atropelar, saber do processo, saber de pedido, saber quando vai sair, saber tempo de... Eu já seguro ele e falo, ó, segura, primeiro vamos falar da tua família. Isso daí dá um tempo, eu uso isso para dar um tempo da adrenalina do cliente dar uma baixada, tá? Para a conversa seguinte, ele conseguir assimilar melhor tudo que eu falar. A gente sabe que quando a adrenalina está muito alta, o cara ele só presta atenção naquilo de momento. Então, esse primeiro start de atendimento do cliente, falando sobre família, é nada mais, nada menos do que tentando acalmar um pouco ele para a conversa, que é muito mais pesada quando você trata do processo. Imagina, você tem que ser muito realista com o cliente, você não pode assim, passar a mão na cabeça, você não pode omitir informação, você não pode ter dó, sabe? Então, assim, se você tem certeza que ele não vai sair e a pena dele vai ser alta lá no final, exemplo, um cliente que foi preso num tráfico primeiro e de repente foi preso em outro tráfico. A gente sabe que ele muito provavelmente não vai ser solto no segundo tráfico. A gente sabe que a condenação no segundo tráfico vai vir em 3/5, né, no 60% pelo pacote anticrime. E a gente tem que ser realista com o cliente, tem que falar, ó, a tua pena já não vai partir do mínimo, a tua pena já vai partir de um patamar um pouco acima. Eu já jogo que para o cliente, ó, você vai pegar uns 7 anos, esses 7 anos você vai ter que cumprir já 60% com a junção da pena anterior, então você já se prepara para ficar mais de 3 anos preso. Isso não é agradável, né? Então, assim, não tente segurar essa informação, reter isso daí. Só que você precisa dar essa informação quando ele está 100% consciente. Quando ele não está naquela adrenalina que ele te viu a primeira vez e está empolgado que tem advogado, tá? Você tem que fazer o quê? Deixa a adrenalina do cara baixar, deixa o cara dar uma acalmada, para daí sim você começar a despejar a informação nele. Não vai ser fácil a ida do cliente para a cela, depois de conversar com você, não vai ser fácil, mas ele vai ter plena certeza que você trouxe o máximo de informação possível, que você foi o mais realista possível, que você não ficou passando pano para a situação e só tentando ganhar o cliente, tirar o dinheiro dele e omitindo informação. E aí, Galo? Beleza, meu querido? Eu tô com saudade, você tá sumido, Galo. Você tá sumido, tô com saudade. Seguindo, gente. Que nem eu falei para vocês, tá? É a forma dele se ambientar com você, diminuir a adrenalina no primeiro atendimento, ficar mais tranquilo, voltar à racionalidade, conseguir pensar um pouquinho melhor, tá bom? Ponto. A gente tratou durante o primeiro semestre todas as fases processuais, tá? Até as alegações finais. A gente tratou ponto por ponto, até as alegações finais. Então você tem que ter na tua cabeça muito, assim, tatuado no seu cérebro, fase por fase da sua atuação, de como vai funcionar o processo, beleza? Por quê? Você vai ter que explicar isso para o cliente, e o cliente vai ter que entender isso. A cadeia sai muito boato, tá? Tem muita historinha que corre dentro da cadeia
que os clientes acreditam. O cara acabou de cair lá dentro. Não é... A gente chama no Paraná de cadeieiro, né? Não sei nos outros estados como chama. O cara não é cadeieiro, né? O cara não tem uma vida ali dentro da cadeia. Esse monte de boato que corre dentro do sistema carcerário vai acabar, de certa forma, envenenando o pensamento do teu cliente. Hoje eu atendi um caso de um homicídio, e uma tentativa de homicídio, e a familiar falou bem assim, porque falaram para ele que ele só vai ficar 3 meses e já vai sair. Eu falei assim, como assim? Só vai ficar 3 meses e já vai sair? Uma tentativa de homicídio, o cara esfaqueou o outro na cara. Desceu um monte de facada na cara do outro rapaz. O esfaqueado não morreu, né? Por isso tentativa. Mas como assim que ele vai 3 meses não vai sair? São os boatos que correm dentro da cadeia. E você tem que trazer, chegar no atendimento com isso muito claro para você, porque você vai ter que transmitir isso também para o cliente. E o teu cliente vai ter que entender do rito processual tanto quanto você, tá? Ponto importante, beleza? Você vai ter que traduzir para o teu cliente tudo o que aconteceu e vai ter que dizer para o teu cliente quase que uma previsão de tudo o que vai acontecer, beleza? Eu transmiti semana passada um atendimento parlatório com uma mulher, né, com a Priscila. Eu disse para a Priscila, ponto a ponto do processo dela, do que ia acontecer. Porque eu disse para ela, você não vai ter uma audiência só, a sua audiência vai ser mais do que uma, não espera que dia 13, que é a audiência dela, que o seu processo vai se encerrar, seu processo não se encerra no dia 13, você vai ter provavelmente uma audiência depois, a audiência que você vai ter depois provavelmente vai ficar para 1 mês, 1 mês, 45 dias da data da primeira audiência, e a gente não está brigando pela sua sentença, que a sua sentença vai vir uma condenação alta, porque a gente conhece o juiz da comarca e o juiz da comarca não vai te dar uma condenação baixa. Então a nossa briga não é nessa comarca, a nossa briga é no Tribunal de Justiça. Trouxe isso para cliente. O que é isso? Não é que eu tenho uma bola de cristal e sei o que vai acontecer. É porque eu atuo no criminal, eu atuo na comarca, eu sei qual que é o procedimento que vai ser adotado dentro da comarca, eu sei qual vai ser o ritmo de trabalho do juiz e eu sei qual é o entendimento do juiz daquela comarca. Tá? Então, quando eu trago isso para o cliente fica muito mais seguro que eu tenho controle do processo dele, que eu tenho total controle do que acontecer. Se vier uma condenação baixa, mérito meu. Óbvio que eu vou falar para o cliente que o mérito é todo meu. Óbvio que eu vou chegar para o cliente, a gente conseguiu dobrar o juiz. Óbvio que eu vou falar isso, né? Mas pela rotina que a gente tem, eu já consigo chegar para o cliente e avisar para ele, o resultado final vai ser dentro disso. E o cliente já chega preparado para aquilo ali, né? Não é difícil, gente, ter esse tipo de conhecimento, tá? Principalmente quando você tem uma atuação muito regionalizada. A maior parte, nós temos atuações muito regionais. A maior parte dos meus processos são do norte do estado, do norte do Paraná, né? Tenho processo em Curitiba, tenho no litoral, mas a maior parte é do norte do estado, e eu sei como os juízes no norte do estado, sei por nome, sei qual que é o pensamento de cada um, pelo fluxo de trabalho que eu tenho em cada lugar. Então fica muito mais fácil o atendimento, o sucesso no atendimento com o cliente, quando a gente tem tanto conhecimento técnico para dizer o que aconteceu antes, quanto o conhecimento de campo, se a gente pode dizer assim, né, para dizer qual vai ser o fluxo que vai seguir o processo depois, né? E o último pilar, o tempo, né? Eu acho que é isso que a gente mais escuta. Você escuta muito isso, cara? Cliente, quanto tempo, doutor, para o pedido? Quanto tempo para ter resposta? Quanto tempo que eu fico preso? Quanto tempo, doutor? Quanto tempo? Tempo. Tenha sempre na tua cabeça. Foi atender um cliente, está atendendo o cliente, tenha o mínimo de noção de tempo de cada pedido. Eu sei que é muito difícil saber quanto tempo que um juiz vai demorar para dar uma sentença. Isso daí a gente não tem como saber, depende da complexidade da sentença, né? Mas a gente tem uma média. Eu vejo que sentenças no estado do Paraná, num contexto geral, as sentenças demoram de 20 dias até
40 dias para sair a sentença, num contexto de modo geral. Só que tem também réu solto, nossa, réu solto tem sentença ali esperando 3 meses. Pode falar, Gal. Tem um psicopata aqui no Mato Grosso do Sul, que a sentença dele é de um dia pro outro. Independente da complexidade. Mas o cara, ele é insano, ele é diferente. É exceção, de exceção. Mas o que é importante, se você está numa comarca que tem um juiz desse nível, então você já sabe qual que é a forma de atuação dele, você já sabe como funciona, você já consegue repassar isso para o teu cliente ficar um pouco mais tranquilo. E fique sabendo, tudo que você falar para o cliente, ele, na hora que ele entrar para dentro da carceragem, ele vai tirar a prova real. Ele vai falar, meu advogado disse isso, isso e isso. Vai perguntar para os outros presos se você está certo, tá? Então, não inventa de enrolar o cliente se você não sabe. É melhor você se prepara ao máximo, não é? Se você se preparou ao máximo e mesmo assim não supriu todas as dúvidas do cliente, não tenta enrolar. Porque na hora que ele entrar para dentro da carceragem, ele vai perguntar. E tem muito cadeieiro que sabe mais do que muito advogado, tá? Que vai responder pro cara ali, né? Fora os boatos que a gente já na nossa profissão é uma realidade que a gente tem que contornar, né? Que nem, doutor, saiu a lei que tráfico não é mais hediondo. Daí eu, saiu uma lei? Saiu sim. Né, porque o menino aqui saiu assim. Saiu por causa disso? Manda o nome dele aqui que eu vou procurar o processo agora. Vai ver lá, o cara ganhou a progressão de regime normal. Tinha nada a ver com tráfico não sei de onde. Né? E eles acreditam que realmente isso existe. Né, aqui tinha um advogado. Acho que é uma das coisas mais absurdas que eu já escutei. Aqui tinha um advogado que fez isso. Um advogado fez isso com o pessoal. E aí eu atuo com uma colega, né? Quando a gente vai nos presídios. Aí ela ficava, pô, me passa então o número desse advogado que eu vou pegar umas aulas com ele, porque ele é demais. E aí quando a gente olhar, os caras já tava com a prisão vencida e saía por isso, e eles falavam que é porque o tráfico não era mais hediondo. E isso daí é um boato de cadeia, que a gente tem que contornar isso. E como que a gente contorna isso? Demonstrando conhecimento, segurança do que a gente está falando, não é? O que você está falando, Galo? Não, acho que a mais absurda que eu escutei é que o pessoal fala que casamento vai remir pena, abate 2/5 da pena integral. Não, cara, uma vez, quando eu tava preso, cara, eu tretei com um preso que o preso falou, não, cara, quando você é transferido de cadeia, você ganha 4 meses. Eu falei, em que mundo, irmão? Em que mundo isso, cara? As conversas são as melhores, velho. São o mais absurdo que você puder imaginar, você vai ouvir lá. Daí eu descobri o que aconteceu, o que o cara tava falando. Porque na época da pandemia, saiu aquela resolução 62 do CNJ que antecipava as progressões em 90 dias. Era uma resolução do CNJ na época da pandemia que antecipava em 90 dias as progressões. E o juiz na época, era uma juíza da VEP de Maringá, ela tinha aprovado também 90 dias para transferência do CCM, porque estava superlotado e tinha que esvaziar um pouco por causa da pandemia, do CCM Maringá para o CEPIM. Então, os caras que estavam no CCM ganhavam 120 dias. Eles estavam ganhando 120 dias para ir para o semiaberto no CEPIM. Só que o CEPIM estava como se fosse uma cadeia fechada. Ele estava seguindo o rito de uma cadeia fechada, né? Então, via de regra, na realidade, não tinha impacto na vida do preso que era transferido. O preso que estava transferido, faltava 4 meses para ser transferido, eles antecipavam. E o cara ficava preso no fechado, só que em outra cadeia, que era do CEPIM. Entendeu? E os presos dizendo que a transferência eles ganhavam 4 meses. E eu escutando aquilo, meu ouvido doendo. Né? Mas paciência, né? Os boatos de cadeia são difíceis de contornar, hein, gente? Segundo ponto, segurança, tá? Isso aqui é muito difícil. Assim, quando você é advogado iniciante, isso aqui acho que é um dos pontos mais difíceis que tem para o advogado iniciante.
É a questão de postura, tom de voz e decifrar qual a linguagem que tem que usar, tá? A postura a gente sabe, né? Assim, a seriedade que a gente tem que tratar o cliente, a forma que tem que atender. Quando é cliente novo, eu atendo muito sério, tento tá, de certa forma, um pouco mais formal. Quando é cliente que já me conhece, eu sou completamente informal, vocês podem ver eu atendendo. Então, você tem que saber filtrar qual é a sua postura para aquele momento adequado. Atendimento inicial do cliente, tenta trazer a formalidade que a sua profissão, né, que a nossa profissão exige, né? Outra coisa, tom de voz. Eu vou até usar o Fernando de exemplo aqui. Essa semana passada, na sexta-feira, eu e o Fernando, a gente fez alguns atendimentos no Jus Brasil. Pegamos ali o Jus Brasil, a gente abriu tal e fizemos os atendimentos. O que eu notei, e não é só o Fernando, peço autorização para usar de exemplo os atendimentos. Posso, Fernando? Opa, tranquilo. Assim, eu não sei se é pela ainda inexperiência no atendimento do criminal, eu não sei se é, às vezes, por não estar completo o nível de conhecimento ainda, mas eu vejo muita gente um pouco passivo ao cliente, sabe? Respondendo baixo, respondendo sem tanta certeza do que está dizendo, né? No caso do atendimento que eu fiz com o Fernando na semana passada, eu ressaltei isso para ele, que no primeiro atendimento que ele fez comigo, ele estava muito passivo. O cliente, ele não estava ditando o atendimento do cliente, ele não estava marcando a forma que ia ser o atendimento. Era o cliente que estava levando o atendimento da forma que bem queria. Quando eu assumi o atendimento na sequência, eu fui muito mais incisivo, eu falei muito mais firme com ele, e isso traz muito mais segurança, tá? Vocês pensem o seguinte, cadeia não é um lugar fácil, tá? Cadeia é um lugar que o cara fica cascudo lá dentro, né? O cara fica muito mais duro, muito mais difícil de lidar com o cara. O humor não é dos melhores, então, se você chega muito passivo para atender uma situação dessa, o cara, obviamente, não vai sentir segurança em você, né? Obviamente, o cara não vai querer algum advogado que ele vislumbre mais proatividade, que ele vislumbre mais firmeza. E é muito difícil no começo ter isso, mas a gente tem que se policiar para conseguir, tá? Eu lembro meu primeiro atendimento que eu fiz foi no COP. O pessoal que é de Curitiba conhece lá o COP, lá no Auer. O rapaz tinha sido preso com uns quilos de maconha, com lança-perfume, com os MDs, e foi meu primeiro atendimento. Cheguei lá para atender, entrei dentro do COP para atender. O COP ele tem uma escadaria lateral assim, e em cima é um casarão, né? Tem uma escadaria e tem uma mesa que fica bem no final da escadaria. E daí eles colocavam um preso sentado de um lado e o advogado sentado do outro. Quando veio para ser atendido, um gordão, todo tatuado, maior cara de tranqueira, maior cara de vagabundo. Eu olhei aquilo lá e falei, puta que pariu, cara, meu primeiro atendimento. A minha sorte é que não era ele que estava fechando o contrato comigo, era a mãe dele. E a mãe dele tinha gostado do atendimento. Porque ele não sentiu firmeza nenhuma enquanto eu atendi ele. Porque, assim, só de sentar naquela mesa e o cara do outro lado, eu já estava transpirando litros, né? Já estava suando litros. Tava nervoso, tava mão gelada, perna tava inquieta, não conseguia, de nervoso, não conseguia parar. E o atendimento foi horrível, assim, foi horrível. Eu não dei segurança pro cara, o cara não se sentiu amparado juridicamente, mas foi meu primeiro atendimento. Quando eu saí de lá, eu vi todos os erros que eu cometi, né? Cometi os mesmos erros na audiência. Assim, fiquei nervoso na audiência, também suei litros na audiência, na minha primeira audiência. Mas isso é etapa da evolução da advocacia, né? A gente tem que se policiar. Qual que é a ideia que a gente tem aqui do grupo?
Mostrar isso antes para vocês, para na hora que for fazer, não cometer o erro que a gente cometeu lá atrás, né? E a parte mais difícil, né? Linguagem, tá? A linguagem tem 2 pontos, beleza? Você tem que saber filtrar quem é a origem do teu cliente, né? Para saber qual é a linguagem que você vai usar com ele. Entendeu? Então, assim, ó, eu tenho um cliente que ele é voltado para o crime, né? Tráfico, sempre em biqueira, é um cliente que sempre foi envolvido com a criminalidade. Se eu chego para conversar com esse cliente com um vocabulário muito formal, esse cliente não vai entender metade do que eu falar, né? E não vai se sentir seguro com o meu atendimento. Agora, se eu pego um exemplo, uma pessoa que nunca cometeu nenhum crime, de repente, num deslize, cometeu algum crime. Teve um caso, até o Elson atendeu comigo quando estava em Curitiba, o Tatu. O Tatu, ele trabalhou a vida inteira em fábrica, sempre foi peão, trabalhou. Infelizmente, aconteceu que ele cometeu um homicídio tentando defender a família dele. Cometeu um homicídio. Ele não tem vocabulário que um cliente que passou a vida dentro de uma biqueira tem. Se eu atender ele da mesma forma, eu vou perder o cliente. Então, assim, você tem que saber fazer a leitura do teu cliente, saber a leitura da linguagem que você vai utilizar. Como sabendo isso? Histórico do cliente, se o cara é envolvido com crime, se não é, se ele já puxou cadeia, se não puxou, verifica qual que é a natureza do crime dele, né, para saber se ele é um pouco mais esperto no âmbito do criminal, né, se ele tem um pouquinho mais de conhecimento no âmbito criminal ou não. Normalmente a origem, se vem indicação de dentro da cadeia, você já sabe que o cara tem o vocabulário que você vai usar com ele é um, né, a linguagem que você vai tratar com ele é uma, e a forma, se não vier por uma indicação dentro da cadeia, a forma vai ser outra, né? Via de regra, colocando em ponto esses elementos, você já consegue sair muito melhor do atendimento do réu, né? Alguma coisa para acrescentar, Galo? Elson? Não, tudo de acordo. A parte de atendimento eu já falei que eu não tenho nem como competir contigo, Rê. Isso aqui eu faço com os meus clientes, tá? Eu coloco na minha cabeça o seguinte, que o cliente ele tem que saber tanto do processo dele quanto eu. Eu tenho que demonstrar meu conhecimento eu tento, muitas vezes não consigo, e tento esmiuçar isso o máximo possível para o cliente entender, tá? A explicação do processo e a tradução do direito para a forma mais simples possível é responsabilidade nossa. Assim, é total responsabilidade nossa. Então, você explicou uma vez, o cliente não entendeu. Explicou duas, o cliente não entendeu. Explicou três, o cliente não entendeu. O problema não é no cliente. O problema é você que não está conseguindo simplificar o direito para ele, tá? É difícil às vezes. Hoje eu peguei uma cliente aqui, o Fernando estava até acompanhando, que chegou num momento que eu já estava xingando a cliente, né? Eu estava xingando aqui, eu estava atendendo ela e xingando. Mas eu vejo que o erro não é dela. Ela é uma pessoa simples, humilde, que não teve formação, que não teve conhecimento. O erro sou eu que não estava conseguindo bater a expectativa de simplificação que ela precisava, tá? Então, assim, o conhecimento é fundamental. E o que te diferencia dos outros é simplificar esse conhecimento, tá? Ao final do teu atendimento, coloquei ali, ao final do atendimento, o cliente tem que saber tanto quanto você sobre o processo. Se ficar alguma dúvida do cliente sobre o processo, volta, explica de novo. Ponto. Até o cliente entender. O que isso vai te trazer lá na frente? O cliente entender tudo sobre o processo. Menos dor de cabeça, tá? O cliente vai te questionar menos, vai duvidar menos de você,
o cliente vai ser menos sujeito ao que os outros falem, tá bom? A gente sabe que nós cumprimos com o nosso papel e ética, né? A gente não se atravessa em processo dos outros. A gente evita ao máximo criar problema com outros advogados. Mas a gente sabe que isso no mundo ideal, isso aconteceria com todo mundo, mas não é essa a realidade. Então, assim, outros advogados vão aparecer no teu cliente, ainda mais se for um cliente que paga certinho, para dizer que você está trabalhando errado, que você fez alguma coisa que foge do processo, que você omitiu informação. Outros advogados vão aparecer para fazer isso. E se o seu cliente tem conhecimento suficiente sobre o processo, a chance de você ter dor de cabeça numa situação dessa lá na frente diminui muito. Beleza? Seguindo. Gente, e obviamente, seja claro, né? Combinado não sai caro. Combinou com o cliente que você vai fazer X, faça X. Se o seu cliente combinou com você Y, cobre o que o cliente combinou, né? E erro meu, tenho certeza que acredito que do Elson também, né? E o Galo, eu acho que é um dos poucos que não comete esse erro. Eu não faço contrato. É um erro meu, né? Eu tenho que entrar com monitório depois, eu fico desesperado não, com monitório. Não tem contrato. Eu não tenho Pedi contrato. socorro esses dias, Daiane mandou modelo de monitório. É tudo no fio do bigode, eu sou old school. Você faz contrato, assim, eu dou minha palavra e o cara dá dele, fechou, a gente vai pra cima. Cara, vai do meu ânimo no dia. Juro pra você, vai do meu ânimo no dia. Se eu quiser perder tempo fazendo, se não, mas o engraçado é que os caras, quando você fala no boca a boca, pelo menos tem dado certo, sabe? Não, dá certo. Se não desse certo, a gente não tava aqui. Mas... Isso que eu ia falar, eu deixo claro o fio do bigode, por quê? Não recomendamos, tá? Nunca faça um contrato. Não, Os meus geralmente é indicação. Aí eles cumprem com a palavra porque eles já vêm. Quando é indicação, igual o Renato falou, quando é indicação, já vem com uma carga diferente. O cliente já vem confiante no profissional. É diferente de quando você vai atender o cara a primeira vez no presídio, o cara nem faz ideia quem te mandou lá. Mas é isso aí, eu não tenho não. Eu lembro, você estava falando de organizar o processo. Maravilhoso você falar isso aí sobre o pessoal, explicar para o cliente saber tanto quanto você. Eu costumo falar para o cliente, o amigo, quem sabe mais da causa do que eu, quem sabe mais do que aconteceu do que eu, é você. Eu vou trabalhar em cima do que você me falar. Mas eu já tive petição que eu fiz aberta junto com o cara, sabe? Abri a narrativa dos fatos, eu fui fazer um RA, que eu queria fazer bem feitinha. Abri a petição no Meet, abri a tela, falei, é assim? Digitava minha história, minhas alegações de fato ali. E o cara olhando e falou, não, é desse jeito mesmo, doutor. Ou então vamos, continuava. Mandava pro cara corrigir, não corrigir sobre os fatos, mas só a parte dos fatos da minha petição, para explicar para ele. Eu acho que isso facilita muito. Sim. É um atendimento VIP que a gente tinha lá na boutique que eu trabalhei. A gente fazia junto com os caras do lado, entendeu? Assim fica... A chance de erro é muito menor. Eu não digo erro processual, eu digo a chance de erro... No fato, de você não cumprir com a expectativa de quem está te contratando. Sim. Eu já cheguei a falar pro cara, falou, mas isso daqui, doutor, falou, eu escrevi com você estava do meu lado no dia que eu escrevi. Exatamente. Ele esqueceu de falar isso, não, você estava do meu lado quando eu falei. Eu não venho com essa pra cima de mim, não. Gente, agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, sair um pouco do mapa mental aqui e tratar com o pessoal o que vocês acham de atendimento de facção criminosa. Vocês atendem, não atendem? Me respondam aí. Camila, Áquila, Ulisses, falem para mim. Não citou meu nome, mas eu atendo, Renato. Não tenho problema, não. Eu também não tenho problema em atender facção. O resto da rapaziada aí, o que vocês acham? Eu também não. Não? Alguém tem receio de atender facção? Receio não, mas nunca apareceu. Não? O seguinte, a Aline eu sei que tem receio de atender facção. A Aline eu sei que tem receio de atender, tá? Que a Aline já me falou que tinha receio, então não vem falar hoje que não tem, tá bom?
assim, ó, facção criminosa, os caras se acham muito, assim, até pela natureza, eles se acham os bandidos, né? Morre, né? Eles se acham os bandidos, acham que a palavra deles é lei, e que é Deus no céu, eles na terra, e ai de você de ir contra o que eles falam, né? E então, assim, ó, eu trouxe um caso que eu atendi, que eu dispensei. Foi uma dispensa, eu mostrei, já mandei no grupo, inclusive, mas eu não deixei o link ativo, tá? Até porque aparecia eu atendendo o cliente. Eu vou transmitir aqui para vocês, tá? Deixa eu compartilhar essa guia. Deixa eu explicar aqui qual que é a situação. Ele é membro do PCC, tá? Ele é membro do PCC. Eu fazia o processo dele muito tentando ajudar ele, porque ele foi um dos meus primeiros clientes. Ele foi um cliente muito antigo meu e tinha me indicado várias pessoas. Então, assim, via de regra, ele não me gerava dinheiro, ele não me gerava retorno. A mãe dele me pagava como R$100 de taxa de manutenção por mês para fazer execução penal e tocar mais um homicídio que eu já mostrei várias vezes aqui, inclusive, um homicídio dentro de uma cadeia. Já mostrei várias vezes o laudo, já mandei para vocês o laudo. Então é um caso bem conhecido do pessoal da comunidade. E, pô, R$100 por mês para fazer 2 processos, não é nada, assim, tô fazendo de graça, né? Fazendo execução penal dele e fazendo um homicídio. E eu tava fazendo aquilo ali mais por consideração aos vários clientes que ele tinha me indicado quando eu comecei minha carreira, né? E por isso, mantendo. E a gente começou a discutir uma situação da progressão de regime dele. Ele falava que ele tinha que ir embora no começo desse ano, e eu falava que ele ia embora no começo de 2024. E ele queria teimar comigo que ele ia embora no começo de 2024. Beleza. E a gente brigando. Ele pegou e soltou um pipa. Todo mundo sabe o que é o pipa? Não. Não? Eles fazem um recadinho no papel e mandam para algum preso que tem celular dentro da cadeia, para ele mandar recado para a família. Daí ele mandou um pipa para um outro preso e no pipa estava escrito o seguinte: não é para pagar mais R$1 pro advogado. Cara, ele estava me pagando R$100 por mês. Quando a mãe dele falou aquilo para mim, o sangue subiu. Eu pensei, cara, eu tô fazendo um favor para esse cara e esse cara vai me tratar assim, desse jeito. Eu tô fazendo mais do que a minha obrigação para ele e ele vai me tratar desse jeito. Só que o cara é faccionado, né? Gente, por mais que ele seja faccionado, esse aqui foi o atendimento que eu tive com ele. Vou mostrar para vocês aí. Beleza. Mas não tô vendo. Oi? Tô ouvindo, mas não tô vendo o senhor. Agora tá me ligando a câmera. Estão conseguindo escutar? Tá bom. Doutor, falar a verdade, sim, tá ligado? Ninguém me respondeu, deixa eu perguntar de novo. Vocês estão conseguindo escutar o áudio do vídeo? Tá. Sim. Sim. Valeu. Né? Triste, né? Seguinte, Rudinei, deixa eu falar uma parada bem real com você. Cara, eu sei que você tá na merda. Eu sei que você tá aí, tá fudido aí, tá? As únicas pessoas que você tem aqui fora que correm por você mesmo e que pensam em você que tá aí dentro é sua mãe e eu, tá? Eu recebi um recado teu aí, que a partir da hora que eu recebi o recado, acho que a única que vai pensar em você daqui pra frente vai ser tua mãe, tá? Porque pra mim, Rudinei, a situação é bem simples. R$100 por mês não paga meus honorários, eu tava te ajudando. E daí você mandou um recado lá pra fora como se fosse, como se eu estivesse fazendo uma obrigação. Como se eu tivesse fazendo. Você mandou um recado como se fosse uma obrigação minha o que eu estava fazendo, né? Tudo que tua mãe me mandava mensagem eu respondia. Eu tenho uma vida bem tumultuada, bem corrida, e assim tento manter a conversa com você sempre. Então você nunca ficou 2 meses sem ver minha cara? Ou você ficou alguma vez 2 meses sem ver minha cara? 2 meses não, 2, 3 meses. Não. Você já ficou
40 dias sem me ver, mas bater 2 meses sem ver minha cara nunca ficou. Por mais que às vezes não tenha movimentação no processo e eu não tenho obrigação nenhuma de marcar parlatório com você, porque a obrigação do advogado é quando o processo tem movimentação. Você vê aí o pessoal que está preso com você, se tem advogado que faz tanto parlatório que nem eu faço. Não tem. Eu converso pelo menos de 60 em 60 dias, eu converso com mais de 400 clientes, tá? Então, se você sair um dia e ficou esperando fora, e não teve atendimento e saiu, teve que ficar algemado ali fora e tal, e eu não apareci, se eu não aparecer é por algum motivo. Não é porque eu sou vagabundo, porque eu não quero te atender, porque eu estou de pilantragem, não é por isso, é porque tem um motivo. E daí você manda um recado dizendo o seguinte, fala para minha mãe não pagar mais o advogado. Você mandou um recado exatamente assim. A partir do minuto que você tomou a decisão de mandar esse recado, não é por causa de dinheiro, Rudinei. Porque o que eu recebo de você, efetivamente não faz diferença para mim no final do meu mês, tá? Então, assim, não é por causa de dinheiro, é por causa de consideração, tá? É por causa de consideração. Então, assim, a partir de hoje, eu não sou mais seu advogado, eu não vou ser mais seu advogado. A tua mãe ficou desesperada quando eu disse isso, e eu não quero ver sua mãe desesperada. Eu disse para ela que eu ia indicar uma amiga. Sabe quem vai estar fazendo esse processo? Adivinha quem está fazendo esse processo? Aline. Aline Ariadne. Boa sorte. Não, ele tá pianinho agora. Ia fazer o teu processo pro bono, ia fazer sem cobrar o teu processo, ia te dar assistência sem cobrar. Então, mesmo saindo do teu processo, eu ainda pensei na tua mãe e ainda pensei em como deixar um último auxílio para você. Mas por falta de gratidão e consideração, eu não encosto mais no teu processo, tá? Eu entrei no relatório, eu não quero ouvir o que você tem para dizer. Eu não quero saber o que você tem. Eu tô tentando dar a última mão que eu tenho para você. Então, assim, por consideração à tua mãe, pelo tempo que eu conheço você, eu estou indicando uma advogada muito boa que queria fazer um caso de júri e eu condicionei ela a fazer a tua execução penal e o teu caso de homicídio para ela ficar com o processo, tá? Então, assim, ela vai entrar em contato com você, ela vai te atender, ela vai marcar parlatório, ela vai trocar ideia, ela não vai cobrar para fazer teu processo, mas você não vai ver mais. Beleza? Como homem que sou, resolvi falar isso na tua cara, marcando parlatório e falar para você exatamente o que passou pela minha cabeça e o que aconteceu. Tá bom? Fechou? Então encerramos aqui a situação. Entendi. No caso, você veio para falar, não tem. Não vim para. Não vim para. Rudinei, não vim para escutar. Vim para falar. Tá bom? Perfeito? Aí eu não entendi, doutor. Não é entender. Quem não entendeu, eu já não abri brecha para falar para não entrar nesse mérito. Quem não entendeu foi eu quando recebi o teu recado. Esse que não entendeu. Tá bom? Mas aí continua seguindo a discussão. Gente, assim, não se retraiam, não se encolham, independente de quem está do outro lado, tá? Vocês têm que demonstrar qual é a função de vocês, quais são os valores que vocês têm, qual é o conhecimento que vocês adquiriram, tá? Não interessa. Por que eu mostro esse caso do Rudinei? Porque o Rudinei é faccionado, ele assim, bate no peito que é faccionado, cometeu um homicídio dentro da cadeia por ser faccionado, então a gente já vê que ele não é qualquer um da facção, né? E mesmo assim eu não me encolho para quem ele é dentro do crime, né? Por quê? Porque eu sei que eu fui muito claro, eu sei que eu fiz muito certo, eu sei que eu atuei bem e que eu não tô ali para ser questionado, tá? Então eu acho que a gente tem que ter essa firmeza, tem que ter essa certeza de que a gente fez o nosso melhor e que a gente sabe qual é o rumo que a gente quer dar para nossa atuação. Beleza? Acho que por hoje é só, pessoal.
e eu vou encerrar para a gente poder falar mal dos